Olá pessoal, esta é a segunda das 3 aulas sobre o tópico alimentação e, sem dúvida, essa é a parte mais importante da letra F. Tem um resumão da aula passada, a primeira do tópico alimentação. Anterior, que pacientes desnutridos são extremamente prevalentes em UTI, e na maior parte dos pacientes, essa desnutrição só piora com o maior tempo de internação. E que quanto maior essa desnutrição, pior serão os desfechos. Piores as taxas de complicações infecciosas e não infecciosas, mortalidade, tempo de internamento, custos. E que se não bastasse isso, temos um agravante. Você que vai trabalhar em UTI ou vai rodar em UTI por algum tempo e vai fingir demência, sabe que precisa checar se a cota calórico-proteica do paciente está sendo fornecida adequadamente, mas não vai checar. Não dá mais para falar que não sabia disso. Ou você vai bater no peito e assumir toda essa responsabilidade. Se você fizer isso, mesmo se tratando do mínimo e que é a sua obrigação, como nos tempos de hoje nem o mínimo é feito, então convenhamos, se você fizer, vai estar realmente de parabéns. Mas vamos supor que você esteja sensibilizado com todo esse problemão. Vamos supor que você vai querer investigar e procurar saber como está a alimentação dos seus pacientes. Aí vem a pergunta: como fazer? É sobre isso que se trata essa aula. O guideline da ASP de 2021 começou a responder essas questões. Vamos ao guideline. Primeira pergunta: há diferença entre a ingesta alimentar com baixa ou alta taxa calórica? Eles viram que não. E a recomendação do guideline era que deveria se oferecer para o paciente 12 a 25 quilocalorias por quilo dia, e que isso deveria ser atingido em 7 a 10 dias. Era uma evidência moderada, com grau de recomendação, porém, fraco. Tá? A segunda pergunta, em relação à ingesta proteica. A diferença entre baixa ou alta ingesta proteica, também eles viram que pela literatura não havia diferença. E por isso a recomendação era para uma ingesta de 1,2 a 2 gramas quilo dia. Era uma evidência baixa, com grau de recomendação fraco. Tá? E a terceira pergunta é, em condições similares, há diferença na primeira semana para nutrição parenteral ou nutrição enteral? Eles viram que não, que as duas são eficazes de forma semelhante e são por isso aceitáveis. Era uma evidência forte, com a grau de recomendação forte, uma ou outra, tá? Mas como a maioria dos pacientes faz nutrição enteral, a quarta pergunta foi: nos pacientes com nutrição enteral na primeira semana, faça ou não faça suplementação com nutrição parenteral, caso esses alvos não tenham sido atingidos? A recomendação é não iniciar nutrição parenteral nas primeiras 7 dias. Isso é uma evidência alta com grau de recomendação forte. Vamos ver o que recomenda a diretriz brasileira. Primeira pergunta: qual o melhor método para estimar a necessidade energética do paciente? Isso é um consenso mundial, ponto pacífico, já que a calorimetria indireta é o padrão ouro para isso. Com ela, iremos calcular o gasto energético de repouso e, com ele, estimar, de forma mais precisa possível, a taxa metabólica basal diária do paciente. Porém, esse método, ainda hoje, é bastante indisponível. Dessa forma, a Braskem indica utilizar equações preditivas, porém com nível de evidência baixo. Outra pergunta: a oferta proteica deve ser monitorada? Sim. Com nível de evidência moderado, baixa oferta proteica significa piores desfechos. Para quem nunca viu, a calorimetria indireta é um método não invasivo, padrão ouro para calcular qual é o gasto energético em repouso, que é o GER. É um aparelho fácil de encontrar em alguns consultórios de nutricionistas. E também é fácil de entender. Praticamente toda a energia produzida pela nossa espécie vem da oxidação de carboidratos, proteínas e gorduras. Esse processo consome oxigênio e produz CO2. Assim, ela utiliza um cálculo que se baseia na fórmula de Weyer. Né? Com essa fórmula, iremos obter quantas quilocalorias o paciente em repouso estará consumindo em 1 minuto. Depois, basta você multiplicar por 1440, já que um dia tem 1440 minutos, e assim iremos obter a taxa metabólica basal, que é quantas quilocalorias aquele paciente em repouso consome por dia. Né? Note também
como o coeficiente respiratório do carboidrato, que é a quantidade de CO2 produzido dividido pela quantidade de O2 que foi consumido, é maior que o da gordura. Ou seja, a oxidação do carboidrato elimina uma quantidade maior de CO2, além de armazenar menos energia por cada grama oxidada, né? Em um ambiente de UTI, a calorimetria indireta, apesar de ser o padrão ouro na estimativa deste gasto energético, é um aparelho ainda, infelizmente, bem ausente na maioria das UTIs. Nessa foto aqui, podemos ver que ela está acoplada ao aparelho de ventilador e no próprio monitor do ventilador já deixa expressa ali quanto é que é o gasto energético do paciente. Existem, inclusive, até monitores específicos só para isso, como um exemplo desse QNRG. Como não dispomos do aparelho de calorimetria indireta, só nos resta as equações preditivas. Uma das mais conhecidas e bem antiga é esta equação de Harris-Benedict. Como você está vendo aí, ela não é decorável e pouco convidativa. Um detalhe interessante nessa seta amarela é esse fator de injúria, já deixando claro que algumas patologias aumentam bastante a necessidade diária do paciente em calorias. Por exemplo, olha aí embaixo, grandes queimados, a gente deveria multiplicar por 2 a quantidade de calorias oferecidas ao paciente para suprir suas necessidades energéticas aumentadas. Para nossa sorte, foi visto que uma fórmula extremamente simplificada poderia estimar o gasto energético de modo suficientemente satisfatório, que é de 25 a 30 quilocalorias por dia. Por ser simples, ela foi chamada de fórmula de bolso. Vamos ver o que diz a diretriz brasileira, que é 2 anos mais recente que a diretriz americana, a ASPE, né? Primeira pergunta: existe benefício em iniciar precocemente a nutrição enteral nos pacientes críticos, ou seja, em 24 a 48 horas? Sim, com nível de evidência moderado, deve ser iniciado em até 48 horas a dieta enteral, caso a dieta por via oral esteja inviável. Tá, e eu começo enteral ou parenteral? Essa foi a segunda pergunta. Eles optaram por sugerir o mais fácil, que é a dieta enteral, ao invés da dieta parenteral, mas mesmo assim deixaram claro que o nível de evidência era muito baixo. E já que sugeriram iniciar a dieta enteral, a ponta da sonda tem que estar em posição gástrica ou posição pós-pilórica. Isso foi uma dúvida que permeou por muito tempo a UTI. Porém, deixaram claro que a dieta, apesar de ser chamada sonda nasoenteral, ela pode estar em posição gástrica, tá? E a pós-pilórica apenas para os pacientes que têm um alto risco de broncoaspiração, com nível de evidência moderado, tá? E os pacientes que estão com droga vasoativa. A sugestão é que a dieta enteral deve ser adiada ou suspensa apenas nos pacientes que estejam hemodinamicamente instáveis, tá? E isso foi como uma opinião de especialista. Então, o resumo é que a dieta enteral deve ser começada precocemente, em até 48 horas, sugere iniciar por sonda nasoenteral e, apesar desse nome, a ponta da sonda nasoenteral pode estar em posição gástrica. E se for hemodinamicamente instável, deve ser suspensa ou adiada o início da dieta, tá bom? Obviamente, sempre checar o raio-x antes de autorizar o início da dieta enteral. Não é incomum essa sonda ser passada, entrar no pulmão e o paciente, por estar sedado, ele não vai ter reflexo de vômito, tá? E acontecer alguma catástrofe. Continuando nas recomendações da diretriz brasileira, esse é provavelmente o slide mais importante de toda a letra F. Primeira pergunta: devemos oferecer ao paciente uma dieta hipocalórica trófica ou uma dieta plena nos pacientes em UTI? E não existe evidência em qual escolher. Porém, se o paciente tiver um alto risco nutricional, como opinião de especialista, a sugestão é pela dieta plena. E qual é a dose ideal de calorias? No início, optar por 15 a 20 quilocalorias por quilo dia e após o quarto dia, pular para 25 a 30 quilocalorias por quilo dia. E se tivermos à disposição a calorimetria indireta, devemos no início de 50% a 70% da taxa metabólica basal e após o quarto dia pular para 100%. E em relação à dose proteica, até o quarto dia oferecer 1,2 gramas por quilo dia e após o quarto dia
1,3 a 2 gramas quilo dia. Tá? Um resumo é isso. Após o quarto dia, o alvo nutricional é 25 a 30 quilocalorias por quilo dia e de proteína 1,3 a 2 gramas por quilo dia. Então, se eu quiser que você grave uma informação chave para a letra F, é essa. É isso que você tem que checar se o paciente da sua UTI está fazendo. Você poderia fazer uma pergunta bem interessante. Por que esperar 4 dias ou mais para atingir a cota calórico-proteica? Se a desnutrição é tão maléfica assim e associada a piores desfechos, por que eu já não começo com tudo que o paciente precisa? Isso é explicado pelas fases da REMIT. Na fase inicial, há intenso catabolismo, ou seja, o paciente está consumindo mais seus próprios substratos. Seria melhor, portanto, oferecer mais energia para ele. Porém, nessa fase inicial, ele mesmo está gerando seu substrato necessário. E, ao oferecer comida externa, o que acontece é um risco de hiperalimentação, ou overfeeding. Então, lógica até tem. Como ele está mais hipercatabólico, seria melhor eu dar mais comida para ele. Mas, se fizermos isso, o que vai acontecer é mais mal do que bem, devido a essa questão da hiperalimentação provocada. E aqui um comparativo das diretrizes americana e brasileira, 2021 e 2023. Né? Na parte de cima, as sugestões baseadas em evidências mais fracas e embaixo as recomendações baseadas em evidências mais robustas. Né? Para você printar essa tela. Né? Vamos em frente. Em relação à dose inicial, existem algumas situações especiais corriqueiras em UTI que a gente precisa detalhar, né? Seriam 3 tipos de pacientes: o paciente que faz hemodiálise, o paciente que está acima do peso e o paciente grande queimado. Primeiro cenário seria o paciente com a função renal alterada. Pela diretriz brasileira, se ele tiver apenas uma injúria renal aguda, deve ser tratado com as mesmas recomendações do paciente com a função renal normal. Veja aqui embaixo, na esquerda, sem terapia de reposição renal, o alvo proteico deve ser de 1,3 a 1,5 kg por quilo. Já no caso de terapia renal intermitente, o alvo aumentaria para 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Né? E no caso de terapia de reposição renal contínua, esse alvo aumentaria para de 1,7 até 2,5 gramas por quilo dia. O segundo cenário é sobre os pacientes com peso bem acima do ideal. A diretriz brasileira faz algumas perguntas. Primeiro, quando iniciar? Igual a um paciente de peso normal, em até 48 horas. Segundo, como fazer essa avaliação nutricional inicial? Igual a um paciente com peso normal também, apenas acrescentar alguns marcadores inflamatórios de síndrome metabólica. Terceira pergunta, qual seria a melhor estratégia? É aqui a grande diferença, já que é uma estratégia mais hipocalórica e hiperproteica. Mas qual seria a dose desses pacientes? É nesse cenário que a calorimetria indireta faz muita diferença. A meta seria uma taxa metabólica basal calculada pela calorimetria menor que 60 a 70 diariamente. Nos cenários mais comuns, onde a calorimetria está indisponível, a meta vai agora depender do IMC. Com o IMC de 30 a 50, seria uma meta hipocalórica de 11 a 14 quilocalorias por quilo dia, e no IMC maiores, né, de 50, uma meta de 22 a 25 quilocalorias pelo peso ideal. E em rosa, a meta em função do IMC da proteína por dia. Né? E em relação ao terceiro e último cenário, o cenário dos queimados, né, a diretriz brasileira também faz algumas perguntas. Quando iniciar, aqui tem uma mudança, para iniciar um pouco mais precoce, né, em menos de 24 horas. Né? E qual seria a meta calórica? A meta calórica também utilizar a calorimetria indireta faz diferença nos casos dos grandes queimados, né, que são uma superfície corporal de mais de 20% queimada. E aqui a diferença em relação à proteína. Né? Tem que objetivar um alvo maior de proteína por dia, né? Mais para cima, né? De 1,5 até 2. Né? Em relação à pergunta que já houve no passado, se valeria a pena fazer glutamina, a resposta é que não. Agora que a gente já sabe a dose, vamos aprender como calcular se o paciente está fazendo a dose correta. Se o paciente tiver com dieta oral, fica um pouco mais difícil esse cálculo, né?
é mais uma função do pessoal da nutrição, que vai ter que investigar se toda a dieta que foi oferecida para o paciente, quantos por cento mais ou menos da dieta ele comeu, né? E assim poder estimar melhor, né? Mas para a gente, médico, a gente pode fazer esse cálculo de forma fácil, né? Nos pacientes que estão fazendo dieta exclusivamente por via enteral, né? E muitos de nós fizemos medicina justamente por não gostar de matemática. Porém, aqui em UTI, algumas contas são inevitáveis. Se serve de consolo, essa conta para chegar à dose que o paciente está fazendo de dieta é muito fácil. São apenas 3 pequenos passos. Primeira coisa é checar na bomba de infusão contínua quantos ml da dieta está sendo feito por hora. Nesse caso aqui, 50 ml por hora. Tá? Como o dia tem 24 horas, a gente vai chegar à conclusão que aquela dieta foi feita 1.200 ml para o paciente. Porém, em uma UTI, é comum, em alguns momentos do dia, essa dieta ter que ser suspensa. Por exemplo, em momentos de banho, quando a dieta acaba, a outras vezes nem está imediatamente pronta para ser reposta. Então, para isso, algumas UTIs, nem todas, mas algumas UTIs, em algumas enfermarias, eles usam o fator de correção como um dia de 22 horas. Supondo que em 2 horas a dieta no dia anterior ficou sem ser feita, né? Nesse caso, aí você pergunta para a UTI que você for se existe algum fator de correção desse tipo. Nesse caso, o dia teria 22 horas e essa dieta, 50 ml hora, teria sido feita 1 litro e 100 ml por dia. Outra forma mais precisa que você pode olhar é checar no balanço do dia anterior quantos ml de fato foi feito, tá? Por exemplo, se na sua UTI tiver uma anotação da enfermagem muito boa, você vai ver que eles vão anotar um pouco mais preciso a quantidade de dieta que foi feita, né, no dia anterior. Basta checar no balanço e ver quanto foi feito ao longo do dia anterior de dieta, tá? Outro exemplo aqui, um terceiro exemplo aqui também. A primeira coisa é estimar a quantidade de dieta que foi feita no dia anterior. Vamos supor que você não checou o balanço e você apenas estimou um dia de 22 horas, por exemplo, que é a rotina na UTI que você trabalha, tá? Aí a segunda coisa é você saber qual a dieta que foi feita. Porque na UTI existem vários tipos diferentes de dieta, e cada uma com a informação nutricional completamente diferente. Então você precisa checar atrás da embalagem da dieta pelo menos duas informações. Quantas quilocalorias ela oferece e quantos gramas de proteína ela oferece. Vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Essa Fresobin HP Energy, 100 ml da dieta, oferece 150 quilocalorias e 7,5 gramas de proteína. A Fresobin original, ela é menos calórica, né? 100 ml oferece 100 quilocalorias e bem menos proteica, 3,8 gramas de proteína a cada 100 ml. Já nesses dois exemplos de dieta da Nestlé, a Impact e Peptamen, a diferença entre elas é na questão proteica. 100 ml, 9,4 gramas para Impact e 6,8 gramas de proteína para Peptamen. A caloria é igual. Já nessa outra dieta aqui da Danone, 100 ml oferece 150 quilocalorias e 7,5 gramas de proteína, bem semelhante à Fresobin HPN, né? Fundamental você procurar qual é o tipo de dieta, porque faz toda a diferença. Vamos supor que esse paciente fictício, que estava com a dieta em bomba 50 ml por hora, e a gente utilizou um dia de 22 horas, fez uma estimativa que ele foi oferecido para ele 1 litro e 100 ml de dieta, vamos supor que ele estivesse fazendo a dieta Fresobin HP Energy. Aí, para a gente saber quanto foi feito ao longo de um dia, tanto de calorias quanto de proteínas, basta fazer duas regras de 3, né? Ele fez 1.100 ml de dieta, 100 ml tem tanto de calorias e proteína. Ao calcular isso, você vai chegar à conclusão que ele fez aproximadamente 1.650 quilocalorias ao longo de um dia e em relação à proteína, 82,5 gramas de proteína dia. Isso é muito ou é pouco? Para você poder saber, você tem que dividir pelo peso, que é justamente a terceira etapa do processo, né? Vamos supor que o paciente tivesse 60 kg de peso. Ao dividir por 60 kg, você vai chegar à conclusão que ele fez
ao longo do dia anterior 27,5 quilocalorias por quilo dia e de proteína foi 1,37 gramas por quilo dia. Ou seja, estaria dentro do alvo, se não tiver naquelas situações especiais, estaria dentro do alvo calórico e proteico. Vamos fazer uma simulação como se fosse um cenário real. Você está na UTI com vários pacientes, muitos desses pacientes com dieta integral. Você vai ter que fazer esse cálculo para todo mundo, tá? Vamos supor que 3 pacientes estejam fazendo dieta integral. Um com a vazão de 30, outro de 40 e outro de 55. Então, se você não for atrás dessas informações mais detalhadas, você pode ter a falsa sensação que o paciente de 55 ml hora, ele é o que preocuparia menos a questão nutricional. Mas vamos ver se é isso mesmo. Nesse paciente do leito 1, que ele é mais leve, né? Está com a vazão menor, mas ele está usando uma dieta mais calórica e mais proteica, né? Então, quando você faz a conta, você vê que ele foi feito 660 ml ao longo de um dia, supondo um dia de 22 horas, e quando você divide pelo peso, faz a regra de 3 e divide pelo peso, você vê que ele está atingindo a cota calórica proteica com 26,4 quilocaloria quilo dia e de proteína 1,32 gramas quilo dia, né? Já o paciente do leito 2, ele é mais pesado, mas também está com uma vazão um pouco menor e está usando a mesma dieta do leito 1, né? Aí ele chega numa estimativa de volume maior ao longo do dia, consequentemente também de calorias e proteína, mas como ele é mais pesado, ao dividir pelo peso, você vê que ele atinge a meta calórica no limiar inferior, mas a proteica já está um pouco abaixo, né? Poderia ser mais. Então, talvez merecesse um módulo proteico extra ou até aumentar essa vazão também, né? Por isso que você tem que ir atrás para poder ter argumentos para falar com o pessoal da nutrição. Já o paciente do leito 3, que causava aquela falsa sensação de estar melhor pela vazão ser maior, quando você faz a conta, ele faz uma dieta menos calórica e proteica, e ele é um pouco mais pesado também. Aí você chega à conclusão que ele está fazendo, na verdade, 22 quilocalorias por quilo dia e 1,1 gramas por quilo dia. Ou seja, de todos os pacientes, justamente com a vazão maior, é o paciente que está menos atingindo suas metas calórico-proteicas. Então, se você não for atrás, isso ficará completamente invisível. Você tem que, esse é um motivo disso aqui, expor essa importância. Você tem que ir atrás para descobrir essas coisas, tá? E isso faz toda a diferença.